Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje, já vou te adiantar, esqueça o MXRF11, que é aí o maior, né? Tem mais de 1 milhão de cotistas, muita gente investe no MXRF11 e nem sabe por que investe, tá? Mas já vou te adiantar, esqueça o MXRF11 nesse momento e eu vou te explicar os motivos e eu trago aqui para você 3 fundos imobiliários que estão pagando mais que o MXRF11 nesse momento e, na minha opinião, estão mais interessantes, tá certo? Eu vou te explicar tudo bem certinho aqui o porquê que eu considero que esses fundos imobiliários nesse momento estão melhores do que o MXRF11. Mas antes de mais nada, vamos dar uma olhada no próprio MXRF11 e vamos entender o porquê que eu trago aqui outros fundos imobiliários e estou falando para você nesse momento esquecer um pouquinho o MXRF11. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada na ficha técnica do MXRF11. Ele é um fundo do tipo papel, tá? Por quê? Apesar dele investir em imóveis, mais de 95% do seu portfólio está consolidado ali em investimento em papéis, que são os famosos CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários, tá? Mas o MXRF11 ele também investe em alguns imóveis, tá? Em lajes corporativas. Mas vamos lá. Ele está aqui como tipo de fundo de papel do segmento híbrido, tá? Porque ele também investe não só em papel, mas também em imóveis. Bom, seguindo aqui, sua taxa de administração está em 0,90% aqui ao ano, né? Com valor patrimonial de 3,27 bilhões de reais. E são mais de 1 milhão de cotistas, 1 milhão e 93 mil cotistas hoje. É realmente o maior fundo imobiliário em relação ao número de cotistas. Ele é um fundo um pouco mais antigo e que negociava muito próximo à sua cota a R$10, tá? E isso acabou atraindo milhares de investidores que brilharam os olhos pelo fato do fundo imobiliário ter ali sua cotinha de R$10. Às vezes o cara queria começar a investir, tinha pouca grana e acabava colocando um dinheiro no MXRF11 sem entender se ele era um bom fundo ou não, tá? Por sorte, né, nos últimos anos o fundo veio performando bem, mas eu vou te explicar o porquê que eu considero que nesse momento o fundo imobiliário está caro, tá? E aí você tem que entender a diferença. Pô, ele custa R$10, André, não é um fundo caro. Teoricamente é um fundo barato se a gente olhar a média dos fundos imobiliários. Por quê? Nós temos fundos imobiliários hoje base 10, que negociam sua cota próxima a R$10, e nós temos os fundos imobiliários base 100, que são fundos imobiliários que negociam sua cota próximo a R$100, tá? Só que a diferença aqui é a seguinte, não é porque negocia R$10 que o fundo imobiliário está barato, ele tem a sua cota mais acessível, é mais fácil de comprar, principalmente para o investidor iniciante ou quem está começando agora com pouca grana. Mas não quer dizer que está barato ou caro, a gente tem que fazer essa análise frente ao valor patrimonial. Quanto eu estou pagando pela cota, tá? Essa cota, ela está mais barata ou mais cara frente ao valor patrimonial? Aí nós vamos determinar se o fundo imobiliário está caro ou está barato. Nós temos muitos fundos imobiliários de R$100 que negociam com preço sobre valor patrimonial abaixo do que o MXRF11. Tá? Então, não quer dizer que custa R$10 a cota ou 100 que está barato ou está caro. Ele é mais acessível ou menos acessível. Eu vou te mostrar na prática aqui, tá? Mas vamos lá. O MXRF11 hoje negocia com a sua cota em R$10,23. Pagou nos últimos 12 meses um bom dividendo de 12,45%, lembrando que são dividendos isentos da cobrança de imposto de renda. O seu PVP, aí que nós chegamos no grande problema, está em 1,05. E para fundo imobiliário de papel, o PVP ele é muito assertivo, tá? Então hoje é um fundo imobiliário que está caro, né? Ou seja, o seu patrimônio não vale o que estão pedindo na Bolsa de Valores, tá? Estão pedindo mais caro do que realmente ele vale. Esse indicador em 1 estaria no valor justo. Abaixo de 1 seria o ideal. Tá? Acima de 1,05 mostra que tá caro. Eu tô pagando mais caro pelo patrimônio do que realmente ele vale, tá? E ele se valorizou o seu patrimônio 8,4% aqui nos últimos 12 meses. Bom, mas como eu falei, para quem investiu no fundo, se deu bem aí nos últimos meses, tá? Não tô falando para você vender o MXRF11, não é isso, tá? O que eu tô falando é que nesse momento que não faço recomendações de compra, tá? Nesse momento, eu deixaria ele de lado, ali quietinho. Se baixar o preço patrimonial de 1,05 para 1, volta a ser atrativo, mas nesse momento tá caro. Então vamos deixar ele de lado e vamos olhar para outros fundos imobiliários que estão mais atrativos e estão pagando mais dividendos, inclusive, do que o MXRF11, tá? Mas olha lá, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria mais de R$2.600. Então para quem investiu, tudo bem, se deu bem aqui nos últimos anos, tá? Bom, seguindo aqui, vamos dar uma olhada aqui nos dividendos históricos pagos pelo MXRF11, tá? Atualmente pagou 12,45% e na média dos últimos 5 anos, 13,10%. Como eu falei, o MXRF11 ele também investe em imóveis, tá? São 3 imóveis aqui em São Paulo que o MXRF11 tem. Mas vamos lá, qual o primeiro fundo imobiliário que eu investiria hoje
né, deixando o MXRF11 um pouco de lado. Nós temos o VGHF11, que ele é um fundo também do tipo de papel, também do segmento híbrido, tá? Tem 0,90% como taxa de administração, são mais de 400 mil cotistas no fundo hoje também, com um patrimônio de 1,5 bilhão de reais. Hoje a cota do fundo está em R$ 8,84. Está até mais acessível do que o MXRF11, né? E pagou 13,56% nos últimos 12 meses. Pagou mais dividendo do que o MXRF11. O seu PVP está em 0,97, mostrando também que as suas cotas estão negociando mais baratas. Então, o VGHF11 hoje ele está mais barato a sua cota e pagando mais dividendos que o MXRF11. Tá? E teve uma variação positiva de 4,36% nos últimos 12 meses aqui quanto às suas cotas. Tá? É um fundo que nasceu em 2021 e nos últimos anos, se você tivesse investido R$1.000, né, você teria hoje R$1.400 aí nas suas cotas. Ele é um fundo mais novo do que o MXRF11, tá? Que tem mais de 10 anos de história, no caso do MXRF11. Bom, nos últimos 5 anos o fundo pagou 16,86% e atualmente 13,56%, bem acima do MXRF11. Bom, e antes de falar o segundo fundo imobiliário aqui para você, já aproveita e se inscreva aqui no canal Mestre da Riqueza e ative no sininho todas as notificações para que você não perca nada aqui do meu canal. Bom, vamos ver mais um fundo imobiliário então, no caso, que está pagando mais do que o MXRF11 e está mais barato? É o REC-R11. Ele é um fundo do tipo papel, também investe aqui em títulos e valores imobiliários, os famosos CRIs, tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano e são 178 mil cotistas hoje no REC-R11, tá? Que investem nele. Bom, hoje com R$85 você já consegue comprar uma cota do REC-R11, que pagou aqui em dividendos 11,57% nos últimos meses. O seu PVP está em 0,91, então ele está com um PVP mais baixo, está mais barato que o MXRF11, tá? E tem aqui uma variação positiva de 7,69% nos últimos 12 meses. E olhando aqui os dividendos históricos, olha lá, a média nos últimos 5 anos de 16,55%, então olhando os últimos 5 anos também pagou muito mais do que o MXRF11 e atualmente 11,57%. Tá, vamos para o próximo fundo imobiliário, que está pagando mais que o MXRF11 aqui nos últimos anos, que é o VGIP11. Né? Ele também que é um fundo de papel, tem 1% de taxa de administração sobre o seu patrimônio líquido, 91 mil cotistas no fundo hoje para um patrimônio de R$1 bilhão. Hoje, com R$ 89,37, você consegue comprar uma cota do VGIP11, tá? E aí a gente não tem tantos fundos imobiliários com qualidade próximos a R$10, tá? Então, trago aqui para você um fundo um pouco menos acessível, mas que está mais barato que o MXRF11 em relação ao valor patrimonial. Né? Pagou aqui nos últimos 12 meses 10,91%, o seu PVP está em 0,98, bem mais barato que o MXRF11, e teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 9,47%. Tá? Olhando aqui os dividendos históricos, né? Nos últimos 5 anos pagou 15,48%, bem acima do MXRF11, e atualmente 10,91%. Bom, e esses fundos imobiliários que eu trouxe para vocês, né, eles estão pagando mais então do que o MXRF11 nos últimos anos e estão também mais baratos. Mas eu não estou falando para você que o MXRF11 é um fundo ruim, muito pelo contrário, ele é um fundo muito bom. Só que nesse momento ele está negociando caro, né? Ele está caro porque ele teve uma alta procura, atraiu muita gente, é um fundo que tem muito marketing envolvido e acabou que as suas cotas ficaram caras. Então vamos fazer um resuminho aqui dos fundos imobiliários que a gente fez o comparativo? Vamos lá, olha aqui, vamos colocar tudo na mesma tela, ó. O MXRF11, né, é um fundo de papel, os outros todos aqui também são fundo de papel. Tá? Bom, o PVP, olha lá, o MXRF11 ele é o fundo mais caro, 1,05, o REC-R11 ficou como mais barato, 0,91, tá? O VGHF 0,97 e o VGIP 0,98. Quanto aos dividendos atuais, o MXRF11 pagou 12,44%, né? O maior foi o VGHF11 com 13,53%. Só que na média dos últimos 5 anos, o MXRF11 ele perdeu para os outros 3 aqui, tá? Que estão pagando na média de 16%. Bom, o MXRF11 ele acaba ganhando estrelinha aqui no número de cotistas, porque realmente é o que tem mais número de cotistas, mas os outros também têm um bom número de cotistas, tá? Liquidez diária, que é o ato de você negociar os ativos ali no dia a dia, o MXRF11 ganha muito porque ele tem muito mais cotistas negociando. Só que os outros também têm ótima liquidez diária, você não vai ter problema em comprar ou vender, tá? Então fique bastante tranquilo. E quanto à taxa de administração, o REC-R11 tem uma taxa bem mais baixa, mas os outros 3 também têm taxas ali muito similares. Então, nesse momento, considero que esses 3 fundos imobiliários eles estão mais atrativos do que o MXRF11, que também é um ótimo fundo, tá certo? E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de apertar o botãozinho de curtir. Um grande abraço para você e até a próxima.